E para falar sobre este tema de extrema importância e urgência, estamos ao vivo com o professor e geógrafo Arsênio Menezes. Boa noite, Arsênio, seja bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todos. Com essa crise climática que a gente tem observado aí, tantos eventos extremos acontecendo, quais são os fatores que contribuem para esses eventos, na sua opinião? Andréia, na verdade são uma combinação de fatores. Não dá para você elencar qual é o fator mais importante. Às vezes até tem algum fator mais importante em um determinado espaço, em um determinado local. No entanto, é preciso considerar, primeiro, que as mudanças climáticas já vêm de milhares de anos, que são mudanças naturais. No entanto, a partir do advento da Revolução Industrial, a partir do momento em que as atividades humanas começam a emitir cada vez mais combustíveis, gases tóxicos, que geram, na verdade, um processo de aquecimento diferenciado, então esse fator, associado a outros fatores naturais, como a presença do El Niño, a presença da Laninha, aquecimento diferenciado das águas oceânicas, que é quem regula o sistema global da atmosfera, estes fatores combinados, eles promovem desregulação desse sistema todo e em alguns locais eles vão pesar, eles vão atingir mais. Agora, associado a isso, você tem tudo aquilo que já foi mostrado nas matérias anteriores que você colocou aqui. A questão do desmatamento, a questão das queimadas, a questão da poluição dos corpos hídricos, a questão da ocupação desordenada dos espaços. Então, estes fatores combinados levam a essas catástrofes que atingem mais em determinados espaços e atingem principalmente as populações mais pobres. Mas em alguns momentos, tanto os mais pobres como os mais ricos são atingidos por esse processo. Na sua opinião, quais seriam as principais políticas que o governo deveria implementar para evitar essas catástrofes? Primeiro, é preciso entender, a partir dos estudos que nós temos, quais são as probabilidades de acontecimento desses eventos. Porque vivemos um sistema em que esses eventos extremos têm acontecido com frequência cada vez maior. Então, as políticas públicas principais diz respeito a promover um processo de ocupação mais ordenado, evitar a todo custo a flexibilidade de construções, de empreendimentos imobiliários, de processos de ocupação desordenados do fundo de vale, das áreas que deveriam ser áreas encharcadas para absorção de água, os desmatamentos das encostas, as ocupações das encostas, mas são políticas públicas que atendam não só com esse olhar da questão puramente ambiental, porque a questão é socioambiental, a questão é social, a questão é política, é cultural, e que atinge diretamente a economia e todo mundo. Como que a sociedade civil poderia, então, contribuir também com essa O primeiro passo é desenvolver um processo de educação, mas no sentido de educação prática, no sentido de que, olha, dentro da minha casa eu posso pensar alguma coisa, na minha rua, nós vemos aqui em Uberlândia algumas questões em que há inundações também. Nós estamos vendo aqui a Avenida Rondon Pacheco, a Ancel, vários cursos d'água nossos aqui, e avenidas que estão em cima de cursos d'água, que quando a primeira chuva que dá, não precisa ser uma chuva tão grande, já provoca inundações. Por que isso? Porque os bueiros estão entupidos muitas vezes com muito lixo que as pessoas jogam, tá certo? Então tem que ter políticas públicas, e essas políticas públicas muitas vezes elas são motivadas e promovidas ou provocadas pela melhor educação ambiental das pessoas, que cobram dos seus representantes, que cobram das empresas e que também têm uma atitude mais proativa no sentido de garantir uma preservação. O que você acredita que as nações, as grandes nações, quais seriam os maiores desafios para conseguir chegar a zerar essa questão? André, os interesses são muito diferentes, porque nós temos dentro dos países do mundo níveis de desenvolvimento muito diferenciados. Então, alguns países que já superaram a questão das necessidades básicas em termos de saúde, de educação, de qualidade de vida, e que têm condições de investir e promover o desenvolvimento de outras formas, outras formas de pensar a relação com a natureza. Enquanto isso, em vários países do mundo, sobretudo em países do continente africano, do sul e do sudeste da Ásia, aqui na América do Sul também nós vemos muita gente, em que a preocupação, quando se fala das questões ambientais, parece que é tão distante para ele, porque está muito mais preocupado com a questão de colocar comida na mesa, de saber, de manter as necessidades
básicas ainda. Então, talvez, falar em questão ambiental parece entre aspas, porque, na verdade, está tudo relacionado, né? Mas parece uma coisa muito distante. Então, em termos mundiais, tem as conferências das partes, como nós vamos ter agora a COP30 aqui no Brasil, é um momento importante dessas discussões. Mas a pressão social é que vai fazer com que estas discussões políticas saiam das mesas de negociação para o processo prático de criação não só de leis, mas de criação de ações que realmente consiga promover algum tipo de mudança nessa nossa forma de ocupar o meio. De qualquer forma, temos que continuar lutando, né, contra isso. Não tem outro caminho. E a tendência é que essas mudanças, a gente falava, olha, mas isso vai acontecer no futuro. Mas o futuro já está agora. Nós vimos, por exemplo, 2010, 2012, o que aconteceu na região de Petrópolis. O ano passado nós vimos tudo o que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Agora nós estamos observando isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E tem algumas pessoas desavisadas, diz o seguinte, mas essa enchente no Rio Grande do Sul já aconteceu lá na década de 1940, em 1941. Agora, no entanto, agora foi muito mais intensa. E em 1941 não causou tantos impactos como agora. Por que não? Porque mesmo sabendo que poderia acontecer tudo isso, nós ocupamos o espaço de maneira inadequada. Flexibilizar o processo de ocupação nas áreas que deveriam ser deixadas para promover o processo de encharcamento, o processo de absorção de água. Entendo, perfeito. Muito obrigada pelas suas considerações. Seja sempre bem-vindo aqui no Informativo. Muito obrigado, André. Está sempre à disposição para certo, conversar então, sobre um tema muito importante para nós. Com certeza, obrigada.